Pai de Deus, irmãos, vamos meditar na palavra. Vamos mostrar com vocês comigo, por favor, o livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Vamos estar lendo do 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. O título dessa mensagem, irmãos, é: fale para Jesus sua necessidade. Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração, irmãos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, te receber toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, meu Pai amado, por essa rica oportunidade que nos dá estarmos neste culto, podendo, meu Pai amado, estar meditando esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar falando em nossos corações, meu Pai, de uma forma, meu Pai, diferente, meu Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia está nos alcançando nesta noite, meu Deus, para que possamos estar entendendo, meu Pai amado, a tua mensagem, para que possamos estar, meu Pai amado, sendo transformados, sermos, meu Pai amado, renovados, meu Pai. Agora, Pai amado, ó Senhor, a intenção da mensagem nesta noite, pelo qual ela veio, meu Pai, enviada do alto, enviada pelo Senhor, possa estar alcançando cada vida, cada coração, meu Pai. Deus de Israel, eu te agradeço, meu Pai. Como é que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentando. Irmãos, Jesus conhece a necessidade de cada um de nós. Se fosse perguntar para cada um dos irmãos aqui, cada um ia ter uma bênção especial para pedir, para falar com o Senhor Jesus. Jesus também, Ele conhece quais são as nossas lutas, Ele conhece quais são as nossas dores, quais aquelas dificuldades que nós estamos passando. Jesus conhece nossos sonhos, irmãos, mais profundos, que nós queremos alcançar. Aqueles objetivos que às vezes ainda nem saiu da nossa boca, que está no nosso coração, que às vezes está até somente na nossa mente. Tudo isso Jesus conhece. Porém, irmãos, algo que a palavra nós aprendemos, nós lemos aqui, a passagem que nós lemos aqui, que nós conseguimos entender, é que necessário é provocar o agir de Jesus em nossas vidas. Jesus conhece, irmãos, mas nós precisamos provocar o agir dele em nossas vidas. Eu creio que hoje, nesta noite, assim como aquele cego que estava ali à beira do caminho, ele estava clamando com Jesus, eu creio que nesta noite aqui, se você também se dispuser no seu coração de verdadeiramente buscar Jesus, algo sobrenatural, algo extraordinário, como aconteceu naquele dia, eu creio que pode acontecer na sua vida também. Porque Jesus espera, irmãos, o agir da nossa parte. Ele espera algo que nós possamos estar provocando a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E isso, irmãos, nós provocamos o agir de Jesus em nossas vidas através da fé e de atitude. Nós precisamos ter fé em si, mas nós temos que ter atitude. A nossa fé, irmãos,
é ter o nosso coração totalmente voltado para Cristo. Aleluia. Você tem seu coração totalmente voltado para Cristo? Hoje, irmãos, infelizmente muitos têm dividido a glória de Deus com o mundo. Tem dividido a glória de Deus com os prazeres da carne. Tem dividido a glória de Deus com bens materiais. Tem dividido a glória de Deus muitas vezes por muito menos do que as 30 moedas que Judas traiu Jesus. Só que, irmãos, o nosso Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Aleluia. Ou eu sou 100% de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Por isso que muitas vezes, muitas coisas não acontecem no meio da igreja. Por isso que muitas vezes, quando nós chegamos dentro da igreja, as pessoas ali estão buscando ao Senhor, estão clamando ao Senhor, mas existem aqueles também que vêm na igreja, mas é somente para passar alguns minutos, porque nada acontece na vida dela. Ela começa até a sentir um arrepio ali de uma leve emoção, mas não é o agir do Espírito Santo, porque está dividindo a glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Você crê em seu coração 100% em Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite. E após essa pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para a nossa meditação. Você já apresentou sua dificuldade diante de Deus? Ah, não, eu já apresentei sim, eu já falei para o Senhor. Mas de que forma que você apresentou diante de Deus? Reclamando? Às vezes questionando porque o outro recebeu e você não recebeu? Ou você apresentou diante de Jesus, sabendo que Ele pode fazer? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade de crermos 100% em Cristo. Às vezes nós já oramos duvidando. Até fala com o Senhor, mas pergunta lá no íntimo, está assim, será que isso vai acontecer mesmo? Jesus. Às vezes está clamando a Deus por uma porta de emprego aberta. Mas será que eu vou conseguir com as coisas do jeito que está nos dias de hoje? Às vezes clama a Deus por uma libertação de uma pessoa, mas será que aquela pessoa ali realmente ela vai se libertar? Não está com uma fé viva, não está crendo 100% em Cristo. E se nós não cremos, irmãos, 100% em Cristo, e se nós verdadeiramente não apresentar essa dificuldade diante de Deus, mas crendo que Ele vai fazer, nada vai acontecer. Necessário é que nós tenhamos uma fé viva diante de Cristo, para que as coisas verdadeiramente aconteçam na nossa vida. Por isso, irmãos, que eu venho aqui neste altar trazer esta mensagem, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu não sei qual é o seu sonho, aquilo que você tem buscado, mas eu sei que Deus pode realizar. Mas depende, irmãos, vou falar algo aqui que é muito profundo, mas depende muito mais de mim e de você do que do próprio Deus. Porque Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer se nós duvidar. É isso aí. Se nós duvidarmos em nosso coração, irmãos, mesmo que seja um pouquinho, não vai acontecer. E Deus disse, irmão, nós temos a passagem que foi lida aqui. Veja bem que nós iniciamos falando sobre Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Aquele homem tinha uma definição. Quem era aquele homem? O cego. Todo mundo conhecia ele como cego, filho de Timeu. Ele não era o aleijado, ele não era o coxo, ele não era o mudo, surdo, ele era o cego. Ou seja, ele era conhecido pela sua necessidade, por aquilo que ele precisava. E depois vinha a parentela dele. Interessante, irmãos, que não foi falado assim, Bartimeu, filho de Timeu, o cego. Falou primeiro Bartimeu, o cego. Porque aquilo ali caracterizava ele na frente de todas as coisas. Ou seja, irmãos, aquela que é a nossa necessidade, aquilo que mais precisamos, é aquilo que nos caracteriza. É aquilo que nos dá realmente sentido de quem nós somos. Glória a Deus. E aquele homem, irmãos,
A Bíblia fala algo tão profundo que diz que ele estava mendigando. A Bíblia não fala, irmãos, obviamente, que ele estava no conforto. Não fala que ele estava vivendo uma vida razoavelmente, no mínimo, né? Onde que aceitava. A Bíblia estava falando algo que traz assim a parte mais baixa que o ser humano pode chegar, que é estar mendigando. E ninguém, irmãos, ninguém gosta de mendigar. A pessoa pode até estar naquela situação, mas se perguntar para ela se ela gostaria de mudar daquela situação ali, com certeza ela mudaria. Ele estava mendigando. Hoje, nos dias de hoje, irmãos, às vezes tem pessoas que não estão mendigando algo material, mas têm vivido mendigando espiritualmente, onde tem padecido dores, necessidades, onde que o mundo material, o mundo físico não pode suprir. Está mendigando de coisas, irmãos, que não são materiais. Estão mendigando de coisas que são espirituais. E aqueles que mendigam de coisas espirituais, somente Jesus, somente, pode ajudar. Oh, glória a Deus. Eu, com a minha máxima intenção, eu com o maior amor do meu coração, eu não consigo ajudar uma pessoa que está mendigando espiritualmente se ela não querer ser ajudada por Cristo. Eu posso levar a palavra de Cristo, que é alimento. Eu posso levar algo, um louvor, algo que Deus me deu para aquela pessoa, mas ela só vai aceitar aquele alimento espiritual se ela abrir a porta do coração dela e deixar que Cristo entre na vida dela. Eu estou trazendo isso aqui, algo aqui, irmãos, para os irmãos, porque os irmãos podem pensar assim: aquele dia Bartimeu estava clamando por Jesus, nós vamos chegar nessa parte, no qual ele estava buscando uma cura física, mas aquele homem, irmãos, ele estava buscando muito mais do que isso. A palavra ela foca muito na cura, onde que ele veio a enxergar novamente. Mas eu creio que aquele homem, quando a palavra fala mendigando, ele não estava mendigando simplesmente fisicamente, mas ele estava mendigando espiritualmente também. Ele estava querendo ter um verdadeiro encontro com Jesus. E quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, todas as nossas necessidades são supridas, irmãos. Deus começa a tratar de dentro para fora. Aquele homem, primeiramente, ele foi salvo em Cristo Jesus, para posteriormente ele ter a cura dele. Porque muitas pessoas nos dias de hoje não têm entendido essas palavras e têm tentado fazer o inverso, por isso que às vezes não alcança. Às vezes tem orado ao Senhor e pedido ao Senhor aquela bênção tão especial, né? Que Deus pode dar, mas só que primeiro Jesus quer seu coração. Glória a Deus. Deus quer primeiro o seu compromisso, a sua entrega para Ele. Deixa de mendigar espiritualmente. Deixa de ficar vivendo mesquinho do Evangelho. Viva a palavra com intensidade. Quando chegar um versículo, seja ele qualquer versículo que tiver na sua frente, você lê aquele versículo e se deleite naquele versículo. Se derrame diante de Cristo, os louvores que são entoados, o que a igreja chega e traz, o que os irmãos trazem, se alimenta disso. Glória a Deus. Porque se é a palavra de Deus, é alimento. Amém, papai. Mas as pessoas não querem fazer isso, igreja, e continuam mendigando espiritualmente. Nunca vai alcançar aquela bênção que está buscando. Eu falo isso, irmãos, porque a palavra nos fala que Bartimeu ele clamava a Jesus. Mas ele não chegava até Jesus e como muitos outros na Bíblia que teve, chegou até Jesus e falou assim: mestre, eu sou cego, eu preciso ver. Mestre, eu preciso de uma bênção. Mestre, eu preciso de algo especial. Ele não fez isso, irmãos. Ele não fez isso. A palavra nos diz que ele clamava assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em algum momento Bartimeu gritava: Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero ver.
Ele não gritava dessa forma. Ele pedia por misericórdia. Oh, glória. E quando ele falava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe o que significa, irmãos? Em outra tradução, ele estava dizendo assim, ó, meu rei, tem misericórdia de mim. Glória. Jesus, filho de Davi, quem era Davi? Davi foi um dos maiores reis de Israel. Todos nós aqui conhecemos quem é Davi. Ele foi um rei de destaque. Enquanto ele dizia Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo assim, ó, filho de rei, é rei. Aleluia. Só que Jesus não era qualquer rei, ele foi o último rei que assentou no trono por promessa de Deus. Onde que Deus disse para Davi que sempre ia ter um descendente dele assentado no trono. E Jesus assentou no trono, mas Jesus não vai reinar aqui nessa terra. Porque o reino dele não é nessa terra. O reino dele é celestial. Só que aqui nessa terra se cumpriu a palavra que Deus tinha dado para Davi. Amém. E ali aquele homem estava dizendo assim, meu rei. E com muita mais abrangência, igreja, quanto os irmãos aqui que já estudaram um pouquinho, entendem o que eu estou falando aqui, sabe que a vida da pessoa, quando ela tem um rei, a vida dela está totalmente submissa ao que o rei decide. Se o rei dizer para a pessoa disser assim, você vai viver, a pessoa vive. Se o rei olhar para a pessoa e disser, você vai morrer, aquela pessoa morre. Agora aquele homem estava clamando, não um rei terreno, aquele homem estava clamando um rei que era mais do que terreno, ele era celestial. E ele dizia assim, ó, tem misericórdia de mim. Eu creio, irmãos, que aquele cego, irmãos, ele estava buscando salvação para a alma dele. Eu creio que enquanto ele estava clamando ali, pedindo misericórdia, ainda mais da forma que ele clamava, ele pedia que Jesus viesse até ele e que salvasse ele. Eu não sei como é que a Bíblia não relata como que ele veio a conhecer Jesus, mas quem sabe aquele homem, irmãos, foi um homem que, certeza que eu tenho é que ele já via, porque a palavra nos fala que ele recuperou a visão. Então ele não era cego de nascença. Se ele recuperou a visão é porque um dia ele já viu. Quem sabe aquele homem não foi um homem estudado, um homem que leu com seus próprios olhos os pergaminhos e viu falando sobre o Messias, aquele que viria e que iria salvar a nação de Israel. Quem sabe no coração daquele homem, ele não teve uma infância, uma juventude no qual os seus olhos podiam enxergar e ele conseguiu ler e ver que o Messias iria vir. Então com seus ouvidos ele começou a escutar sobre Jesus. Ele escutou os feitos de Jesus, que Jesus vinha, Jesus curava, Jesus libertava, que onde Jesus chegava os milagres aconteciam. Então aí ele assentou no seu coração, esse é o Messias, esse é aquele que a minha alma vai descansar nele. Oh, glória. Você está buscando descanso para sua alma? Jesus é descanso para a nossa alma. Aleluia. Jesus ele é o nosso ponto seguro. Amém, Senhor. Jesus ele é a mansidão nos momentos de tribulação. E aquele homem ali, irmãos, imagino eu que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele dizia, meu rei, tem misericórdia de mim. Meu rei, você é meu Messias, você é meu Salvador, vem até mim. A palavra diz, irmãos, que falaram para ele se calar, para ele não incomodar o mestre. Muitas vezes vão fazer isso conosco também. Não incomode o mestre. Essa situação é irreversível. Mas a medicina vai dizer para você assim, ó, não incomode o mestre, acabou. Às vezes alguém tem um conhecimento mais apurado sobre algo aqui nessa face dessa terra, ou um perito, ele vai dizer, acabou. Só que a última palavra é de Jesus. Glória a Jesus. Deus falou assim, chame-o. 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 E Jesus veio até ele. A palavra diz que quando ele foi até Jesus, que Jesus chamou ele, ele pega a sua capa e ele veste a sua capa. Isso, irmãos, tem algo muito profundo também, porque ele poderia ter ido sem a sua capa. Ele poderia ter usado a sua fé e falar assim, se Jesus está me chamando, eu não preciso mais dessa capa.
E ele poderia ter deixado aquela capa de onde que estava. Mas a palavra fala que ele pegou a sua capa e ele vestiu a sua capa. Ele chegou diante de Jesus com a sua necessidade. É, Deus. Irmãos, quantas vezes nós choramos e não falamos para Jesus que nós estamos precisando? Quantas vezes nós falamos com o nosso irmão que está do nosso lado, aquilo que nós estamos precisando, e não falamos para Jesus? Porque quando nós vamos até Jesus, nós deixamos a nossa capa lá com o nosso irmão, deixamos a nossa capa lá com aquela pessoa que nós acabamos de conversar, mas não consegue falar para Jesus. Jesus conhece, irmãos, nossa necessidade, certo, mas nós temos que falar para Ele. A palavra fala que ele vestiu a capa. Ou seja, o que significa? Que ele realmente vestiu da sua necessidade. Sabe quem eu sou, Jesus? Olha, que chegou diante dele. Eu sou aquele que precisa da sua misericórdia. Jesus olhou para aquele homem. A palavra vai nos dizer que Jesus, irmãos, fez uma pergunta para ele. Mas sabe o que eu vejo? A hora que Jesus viu aquele homem vindo até ele, que é escrito lá em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e meu fardo leve. Imagina aquele homem andando até Jesus. Jesus mandou, chame-o. Então ele não estava próximo. E se ele clamava e gritava, é porque Jesus estava próximo, né? Então imagina aquele homem dando aqueles passos, cego ainda, sendo levado até Jesus. Aquele homem dava os seus passos. E quanto mais ele andava, Jesus, imagina Jesus vendo ele. Essas mesmas palavras referem-se àquele homem também. Vinde até mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu farei a minha obra hoje na sua vida. Amém. Toma a sua capa, igreja, e vai até Cristo. Qual a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Leve a sua necessidade até Cristo. E quando você caminha até Ele, Ele está vendo, Senhor, vinde a mim, eu vou te dar paz para a vossa alma, eu vou tomar o seu fardo. Aquilo que está pesado demais para você, pode deixar que eu mesmo carrego. Isso não, você não precisa mais disso. É aquele homem, irmãos, quando ele chega até Jesus, algo que me chama muita atenção também nessa passagem, é que Jesus podia ter falado para ele assim, a sua fé te salvou. E Jesus poderia ter curado ele naquele momento. Será que Jesus não entendia a situação, irmãos? Será que ele entendia? Só Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta muito abrangente, uma pergunta muito clara. Jesus pergunta para ele assim, o que é que você quer que eu te faça? Irmãos, se a gente tem uma necessidade, e alguém está vendo que nós estamos precisando, a gente às vezes é até orgulhoso falar assim, pensar assim, a pessoa sabe que eu estou precisando, para que ela quer que eu fale? A pessoa sabe, ela sabe. Será que ela está querendo me humilhar? Será que ela está querendo me rebaixar? Só pode. Deus pergunta para aquele homem, o que queres que eu te faça? Aqui, irmãos, tem uma entrelinhas aqui. Sabe por quê, irmãos? Quando aquele homem veio até Jesus, ele já tinha alcançado a salvação dele. Ele já tinha alcançado Jesus. O importante, irmãos, não é ter a nossa necessidade ressarcida. O importante é nós chegar até Jesus. Amém. O mais importante é nós chegar até Jesus. Glória a Deus. Um dia você chegou até Jesus. Aleluia. Um dia você entregou sua vida para Jesus. Aquele homem estava diante do rei dele. Não é qualquer um que chegava diante do rei. Ele estava diante do rei dele. Aleluia. Assim como nós também estamos diante do nosso rei. Nós chegamos diante de Jesus. Só que Jesus, irmãos, Ele é tão maravilhoso. O Deus que nós serve é tão grande, igreja, mas tão grande,
Se você não crê o suficientemente nesse Deus para crer dessa forma, eu te convido a crer nessa noite. Que Ele faz aquilo que você necessita. Mas é necessário que você fale para Ele. Mas Jesus está vendo que eu preciso. Jesus está vendo que eu preciso na minha casa disso. Jesus está vendo que eu estou precisando do meu emprego disso. Jesus está vendo que eu estou precisando desse livramento. O que queres que eu te faça? Aquele homem foi direto. Eu creio também, igreja, que se aquele homem dissesse e falasse assim, ó, Jesus, eu estou satisfeito. Jesus ia deixar ele ir em paz. Ele não quer vê-lo. Jesus não vai fazer aquilo que nós não queremos, não, irmãos. Por mais que nós necessitamos. Tem outra pessoa que necessita, mas não fala para Cristo. Jesus vai fazer? Não vai. Não vai. Ele falou assim, agora eu tenho uma oportunidade. Opa, já tenho a minha salvação, mas agora eu falo para Cristo assim, ó, que eu vejo, Senhor. Aí nós lemos o versículo 52, né? Onde que fala assim, ó, o que é mais perfeito, mais completo. E Jesus disse, vai, tua fé te salvou. E logo ele voltou a enxergar. Amém. E seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, melhor lembra que o 51 fala. Perguntou a Jesus, quer que Deus te faça? O cego respondeu, mestre, que eu recupere a visão. Que eu recupere a visão. Ou seja, ele tinha perdido algo, ele conseguiu retomar aquela visão. Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Qual é a sua necessidade? Jesus pode fazer, irmãos, na sua vida. Glória a Deus. Mas não se esqueça de uma coisa. Necessário é seguir Jesus pelo caminho. É necessário estar com Cristo até o final. Até porque se nós não perseverar até o fim, irmãos, nós não vamos ser salvos. Amém? Então após essa palavra, o Espírito Santo possa estar completando o seu coração em nome de São Jesus.